e hoje a gente vai ter uma palestra com a querida professora Valéria Portugal sobre criatividade, cérebro e consciência. A Valéria é autora do livro Olhando para Dentro, Insight, Consciência e Transcendência, como vocês podem ver aí na nossa tela. É um livro muito interessante, a gente pede para ela falar um pouco sobre ele para a gente. Ela é doutora em epistemologia pela UFRJ e é diretora também do Centro de Pesquisa do Instituto David Lynch Brasil. Valéria? Olá, boa noite a todos. Olá, boa noite, querida, minha buddy de curso. É verdade, somos consultores de Ayurveda. Sim. Então, estou hoje aqui com vocês, estou compartilhando o conhecimento de Maharishi e a sua ciência moderna. Então, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre criatividade, que é parte de um estudo que eu fiz durante a minha tese de doutorado, e como fruto desse estudo, eu publiquei um livro, como o Mário falou, que se chama Olhando para Dentro. Maharishi fala que a ciência que fundamenta a prática da meditação mental é a ciência da inteligência criativa. Portanto, está falando de processos criativos, de criatividade, de impulsos da criação. É um tema muito fundamental. Espero que possa trazer beijos para vocês. E a minha ideia é correlacionar com a ciência moderna, particularmente com algumas áreas da dinâmica cerebral, para que possa ser um conhecimento prático e que vocês possam estar usando na vida de vocês. Maharishi enfatiza muito isso, que o conhecimento ele é uma parte entendimento intelectual, mas é uma parte prática também. E a gente precisa sempre estar integrando conhecimento intelectual e prática na nossa vida. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês, um questionamento que vocês mesmos devem fazer para vocês. Quando a gente fala de criatividade, às vezes a gente pode pensar assim, não é para mim. Criatividade é coisa para gênio, é coisa para grandistas. Mas será que eu posso ser mais criativo? E se eu for criativo, em que a criatividade vai me ajudar mais na minha vida? O que eu posso fazer sendo mais criativo? Então, pense um pouco nisso. Se você já tiver alguma grande ideia, grande ou pequena, se já tiver alguma ideia que pode ajudar em alguma área da vida de vocês, e se sim, se quiserem compartilhar no chat alguma coisa que já tenha ocorrido, podem. Como que aprender um pouco sobre criatividade, como que me tornar um pouco mais criativo, pode me ajudar em alguma área da minha vida. Em qualquer área, seja, sendo na área financeira, na área de relacionamentos, e mesmo até na área do desenvolvimento espiritual. E outra questão que eu quero que vocês pensem um pouco, eu falei aqui que eu ia relacionar um pouco a ciência moderna, em particular com a dinâmica cerebral. E por que, quando a gente fala em criatividade, a gente se relaciona com o cérebro? Será que é porque criatividade vem do cérebro, ela surge no cérebro? Se sim, existe uma área específica do cérebro de onde a criatividade surge? E se não, se alguém acha que a criatividade não vem do cérebro, não surge em algum lugar específico do cérebro, de onde que surge a criatividade? E é isso que a gente vai relacionar e que vocês mesmos irem respondendo ao longo da apresentação. Então, antes de compartilhar o primeiro slide, eu vou começar contando uma história para vocês, que é justamente como que a criatividade pode ajudar cada um de nós, mesmo no nosso dia a dia. Eu vou contar uma história que aconteceu algumas semanas atrás comigo, e como que, tornando mais criativo, a pessoa pode solucionar problemas do dia a dia. Valéria, Oi. desculpa te interromper, eu vou sugerir algo para você, porque a conexão não está muito boa, às vezes dá uma escorregada no áudio.
Então, o que eu vou sugerir? Para você cortar a sua câmera, para você mandar só áudio. Eu corto a minha também e você continua narrando, para ver se melhora um pouco a conexão. Pode ser? Pronto. Vamos lá. Então, seria bom você compartilhar o slide para a gente Tá. poder dar continuidade aqui. Você está vendo meu... Tô, Você essa está foi a vendo o primeira slide, pergunta. certo? Tô, sim, está compartilhando. Então, Maravilha. fizemos Aí, as duas primeiras perguntas. Como posso ser mais criativo? Se posso ser mais criativo? Ou se isso seria apenas talento para grandes artistas e gênios? O segundo foi a questão... Pode passar para o segundo? Qual é a relação? Por que falar de cérebro quando a gente fala de criatividade? E antes de passar para o terceiro, então, eu vou contar essa pequena história que aconteceu algumas semanas atrás comigo. Bom, como vocês sabem, nós estamos em quarentena, então não podemos estar saindo muito de casa. E eu fui fechar a porta do quarto e a maçaneta saiu na minha mão. Aí eu fiquei olhando a maçaneta e preciso resolver isso, porque estava toda hora saindo, a porta ficava fechada, podia ser que acontecesse em algum momento que eu iria ficar presa para fora ou para dentro do quarto. E aí olhei para a maçaneta, que tinha um pequeno parafusinho, se eu a parafusasse melhor, ela ficaria presa. Então me veio a ideia, vou consertar, seguindo esse passo a passo, apertando o parafuso e conserta. Eu tentei seguir isso, fiz e não deu certo. A maçaneta continuou saindo na minha mão. Aí eu continuei olhando para a maçaneta e em determinado momento pensei, já sei, vou chamar meu irmão que ele pode consertar para mim. Ou seja, não deixou de ser a ideia para trazer solução a esse problema. E aí chamei o meu irmão e ele olhou, meu irmão é meditante, já medita há vários anos, é SIDA também, pratica o MT-CIDs. E ele olhou, pedi que ele consertasse a maçaneta, ele olhou para a maçaneta, inicialmente fez exatamente a mesma coisa. É só apertar um parafuso aqui que a maçaneta vai ficar presa. Eu fiquei olhando, esperando ele resolver, e ele fez esse mesmo passo que eu fiz e não deu certo. Aí ele continuou olhando para a maçaneta e a gente percebia assim que aquele olhar que, apesar de estar olhando para a maçaneta, havia uma certa interiorização. Ele estava olhando para dentro para ver se a solução ia. E em determinado momento ele fez, já sei. Aí, antes de dar a resposta de como foi que ele solucionou esse problema, vamos então entender o que estava acontecendo a ele, com o cérebro dele, para poder ter chegado a alguma resposta, alguma solução. O que significa esse já sei? Então, indo para o outro slide, pode passar, por favor, Mário. O que a gente vê nesses slides são áreas cerebrais mais ativas em função com a relação da função cognitiva que está acontecendo naquele momento. Então, a gente vê, por exemplo, vendo palavras, quando a pessoa está olhando um livro, lendo alguma coisa e está vendo que existem palavras escritas. Nesse caso, a área que fica mais ativa é o córtex visual, que está localizado no lobo temporal. É a do lado direito da tela aí de vocês. Então, o que a gente vê é que o lobo occipital, onde se localiza o córtex visual, está mais ativado. Porque, nesse momento, o indivíduo está realizando a ação cognitiva de ver. No outro exemplo, quando se está ouvindo palavras, que é nessa linha de cima, no lado esquerdo. Quando a pessoa está ouvindo palavras, a região cerebral que está mais ativada é, então, o lobo temporal, que está relacionado aos processos de audição. Outra cognitiva, quando a pessoa está falando palavras. Aí, nesse caso, precisa também utilizar a área motora, porque está exercendo uma tarefa que necessita motricidade.
Então, a gente vê que a área motora, realizada ali antes do córtex pré-frontal, no lobo frontal, antes do córtex pré-frontal, está mais ativo, e também uma parte do lobo temporal, porque está falando palavras, tanto a parte auditiva quanto a parte motora estão ativadas. E na linha de baixo à direita, o que a gente vê é a função cognitiva de pensar palavras. No momento que a pessoa está pensando palavras, o que a gente vê é que a área pré-frontal está mais ativa. Ou seja, dependendo da função cognitiva que está sendo realizada, uma área cerebral específica fica mais ativa. Estar mais ativa significa que tem um maior fluxo de sangue passando por ali, é mais ativado com uma determinada frequência cerebral. E no caso dessas funções cognitivas, o cérebro está no modo de funcionamento referente ao objeto, né? Ou vendo a palavra, ou ouvindo, ou falando palavras. Então, existe um objeto com o qual o indivíduo está se relacionando, e então o cérebro está funcionando referente ao objeto. Provavelmente, a frequência, embora não esteja marcada no gráfico, a frequência cerebral que estaria prevalente seria de ondas gama ou beta, que são ondas cerebrais relacionadas a uma atividade referente ao objeto. Mas agora o que a gente precisa entender é que, será que uma área cerebral estando mais ativa em função de uma função cognitiva que está sendo executada, isso significa que aquela área cerebral ela é responsável por gerar aquela? Será que correlação quer dizer causalidade? E o que a gente vai entender agora é que não necessariamente. Não necessariamente porque essa área cerebral está ativa, significa que essa área cerebral gera essa função cognitiva. Então, se essa área cerebral não está gerando essa função, mas ela precisa ser ativa para que a função aconteça, de onde será que vem a ação que fazer com que isto aconteça? E aí eu vou trazer a analogia do rádio, que Maharaja Rajaram gosta de usar, Maharishi usava, e Maharaja gosta de usar essa analogia também, que é a analogia do rádio. Então, quando a gente pensa no rádio, a gente sabe que o rádio tem que estar ligado, ele tem que estar funcionando bem, os circuitos do rádio tem que estar funcionando em ordem, o rádio tem que estar sintonizado numa estação para que a gente possa ouvir uma música, uma notícia, algo que venha dele. Mas é o rádio que gera música? É o rádio que fala as notícias? Não é. A gente sabe perfeitamente que existe um campo de informação e o rádio capta, através da antena do rádio, capta essas ondas, processa nos circuitos e retransmite a música, ou a notícia, ou a entrevista de alguém. E a gente faz essa questão no conhecimento védico de que existe um campo de consciência pura. E o cérebro, ele é assim como o rádio, o cérebro ele precisa estar funcionando perfeitamente bem, os circuitos cerebrais precisam estar funcionando para que a gente possa estar conectados com esse campo de consciência pura e executar as funções. Então, para cada função cognitiva, a gente vai ver uma relação direta com circuitos cerebrais, e aí a gente viu diversos exemplos, ver, ouvir, falar palavras. E no slide seguinte, pode passar, por favor, Mário? E nesse slide, alguns de vocês já devem ter visto essa imagem. Essa é uma imagem de ressonância magnética num corte sagital do cérebro durante o estado de transcendência. Ou seja, quando a pessoa está praticando meditação transcendental e está em estado de consciência transcendental, o que vemos é essa imagem daí, que significa que o córtex pré-frontal, onde está em vermelho, ele está mais ativo,
e as regiões subcorticais do encéfalo estão menos ativas, significando um estado de alerta em repouso, ou seja, a pessoa está com autopercepção plena, mas a fisiologia está muito cansada, muito repousada, indicando que a experiência transcendental também é uma experiência, e é uma experiência diferenciada das outras funções cognitivas, mas que o cérebro precisa estar funcionando de uma maneira específica para dar suporte a esse estado de experiência. Assim como o cérebro estava funcionando de outra maneira para dar suporte a uma função cognitiva de ver palavras, de ouvir palavras, o cérebro está funcionando de uma maneira específica para dar suporte a esse estado de consciência transcendental. E no próximo slide, o que a gente vê é a relação do funcionamento cerebral com os níveis de funcionamento da mente, do funcionamento mental. Clica mais uma vez, Mário. Então, o que a gente vê aí, a seta acima estaria indicando o funcionamento cerebral mais referente ao objeto, ou seja, no momento em que o indivíduo está se relacionando com algum objeto. E a seta para baixo, conforme o indivíduo começa a se relacionar mais com ele próprio, que é o caso que vai acontecendo durante a meditação transcendental. E aí a gente consegue perceber que existem 4 níveis de funcionamento da mente. E sempre lembrando que cada nível de funcionamento mental também está relacionado a um funcionamento cerebral diferenciado. Então, o que a gente vê no nível mais superficial de funcionamento mental, o nível que a mente está mais os pensamentos mais grosseiros, é o nível de pensamento articulado, que seria aquele nível, como foi dado na imagem anterior, o nível que a pessoa está falando palavras, em que a gente vê tanto o córtex motor quanto o córtex ativados com a cerebral gama. E conforme a mente vai andando para dentro dela própria, a gente começa a perceber que existem níveis de funcionamento mais sutis. Tem o nível do pensamento, o pensamento não articulado, apenas quando a pessoa está pensando. Mais sutil ainda, o nível do sentimento, mais refinado. E o mais sutil de todos é o momento em que a mente está mais silenciosa, que é o estado da transcendência, o estado de consciência transcendental. E lembrando que sempre, em cada desses níveis, o cérebro vai estar funcionando de maneiras diferenciadas para estar dando suporte a esses níveis de funcionamento mental. E aí o que a gente pode verificar é que no nível de funcionamento cerebral referente ao objeto, em que o indivíduo está mais para fora, em que a atividade mental é turbulenta, mais grosseira, é um nível de funcionamento excludente de funcionamento autorreferente, que é aquele nível de funcionamento em que a mente está mais silenciosa. Então, no seguinte, a gente vê a imagem de um cérebro, pode passar aí, a imagem de um cérebro, uma imagem esquemática apenas para ilustrar. Então, a parte frontal do cérebro está à esquerda de você e a parte posterior do cérebro está à direita de vocês. E aí, quais são, então, como é que o cérebro está falando? No modo de funcionamento referente em relação ao modo de funcionamento autorreferente. Quando está referente ao objeto, significa que o indivíduo está se relacionando com o meio ambiente, com o objeto externo a ele. O que a gente vai ver é que a parte exterior do cérebro está mais ativa. O que significa isso? A parte dela está mais relacionada aos córtex sensoriais e motor, que são os córtex relacionados à relação do indivíduo com algum objeto. Ou está ouvindo estímulos, ou está vendo estímulos, ou está atuando.
e aí usando a região motora. Então, toda essa região a gente chama de córtex posterior. Então, se a gente já viu lá atrás algumas funções cognitivas mostração do indivíduo com o ambiente, a gente viu que é a região posterior do cérebro que está mais ativa. E quando o cérebro está funcionando em modo autorreferente, o que a gente vai ver é que a região frontal, particularmente a região pré-frontal, ou seja, nesse lado mais esquerdo aí de vocês, é que vai estar mais ativa. Em relação ao tálamo, o tálamo é essa região bem central que a gente vê aí no encéfalo, e o tálamo é uma região fálica que está relacionada a retransmitir os estímulos que são recebidos e retransmitir para o córtex cerebral. Então, existem núcleos talâmicos específicos, dependendo do estímulo que é recebido do ambiente, passa por esse núcleo específico e é retransmitido para o córtex cerebral responsável por processar aquele estímulo. Como exemplo, o córtex visual. Se a gente recebe um estímulo visual, passa por um núcleo específico, esse núcleo retransmite o estímulo visual para o córtex visual, que está localizado no lobo occipital, na região posterior do cérebro. E os outros estímulos, de forma semelhante, passam pelo tálamo e o tálamo retransmite para áreas específicas do cérebro. Quando o cérebro está funcionando no modo referente ao objeto, o tálamo vai estar funcionando no modo tônico. Isso faz com que a pessoa esteja mais em relação ao conteúdo da informação. Ela se relaciona com os estímulos que estão sendo recebidos e, particularmente, com o conteúdo daqueles estímulos. Quando o cérebro está funcionando no modo autorreferente, o tálamo vai estar funcionando de uma maneira distinta, outros núcleos talâmicos vão estar mais ativos, fazendo com que o cérebro como um todo, principalmente o córtex cerebral, esteja mais no nível de alerta. E o tálamo vai estar funcionando, então, no modo burst, ao invés do indivíduo estar mais voltado para se relacionar com o conteúdo do estímulo que está sendo recebido, o indivíduo vai estar simplesmente, que é o caso quando se está em consciência transcendental, que o indivíduo está alerta, permanece a autopercepção, mas não está tão em contato com os estímulos externos recebidos do ambiente. Uma outra diferença do modo do funcionamento cerebral referente ao objeto para o modo autorreferente é os circuitos que são mais dominantes. O que a gente vê aí nessas setinhas, uma vermelha e outra azul, são os circuitos ascendente e descendente. Ascendente é aquele que recebe as informações. Volta lá para aquele anterior. Esse aí mesmo, aí mesmo. Desculpa, gente, a falha aqui. Vamos lá. O circuito ascendente é aquele que transmite as informações do córtex posterior, ou seja, dos estímulos recebidos, para o córtex pré-frontal. Por isso que é ascendente, do posterior para o anterior. O circuito ascendente, ele fica mais ativo no modo de funcionamento referente ao objeto. Nesse caso aí, é o circuito parietal, ou seja, os córtex associativos estão enviando informação para o córtex pré-frontal. E no modo de funcionamento autorreferente do cérebro, o circuito descendente é ativo, que é quando o córtex pré-frontal envia estímulos para o restante do cérebro. E o nome desse circuito descendente que fica ativo no modo autorreferente é o DMN, Default Mode Network. E o DMN ele é muito interessante, porque ele foi descoberto mais ou menos em 2001. Não faz tempo assim se a gente pensar nos estudos científicos. Antes disso, antes de 2001, a maioria dos estudos para se entender as funções cognitivas eram realizadas
dando uma tarefa para o indivíduo executar. E quando o indivíduo executava as tarefas, se verificava qual que era a área cerebral mais ativa. O DMN foi encontrado quando viu que quando o indivíduo não está realizando uma tarefa, repouso, está relaxado, o DMN fica mais ativo. Ou seja, existe um circuito interno do cérebro que mesmo quando não se está executando uma função cognitiva específica, uma tarefa cognitiva, existe um circuito que fica mais ativo, fica mais prevalente. E o que a gente faz durante a meditação transcendental? A gente não está realizando nenhuma função cognitiva, embora seja ativo, num modo de funcionamento bastante específico, permitindo que a autopercepção seja plena, não estamos realizando uma tarefa cognitiva específica. E justamente por isso o que fica mais prevalente é o NM, Default Mode Network, que é como se fosse um modo de resetar o cérebro. Por isso que toda vez que a gente está no estado de consciência transcendental, quando a gente volta, a gente tem aquela sensação de clareza, de como a gente tivesse dado realmente um reset no nosso cérebro. Então, o que a gente viu agora são modos de funcionamento do cérebro, o modo de funcionamento referente ao objeto, que é quando o indivíduo está em relação ao ambiente e recebe e troca estímulos com o ambiente externo, e o modo de funcionamento autorreferente do cérebro, que é quando a mente mergulha para dentro dela mesma e atinge um estado mais silencioso. E, inicialmente, até o momento antes do indivíduo alcançar estados mais superiores de consciência, antes do indivíduo estar em consciência, esses modos de funcionamento cerebral eles são excludentes, ou seja, o cérebro está funcionando ou no modo referente ou no modo autorreferente. Por isso que quando a gente está se relacionando com o ambiente externo, a gente perde a conexão com o nosso ser, com essa consciência pura, transcendental. E quando a gente está meditando, o que a gente percebe permanece com autorrecepção, autopercepção, mas a gente, de alguma forma, perde a noção dos externos, a referência com o ambiente externo. Mas conforme a gente vai praticando a meditação transcendental regularmente, a gente sabe que o cérebro é um órgão plástico, ou seja, ele se modifica com as experiências pelas quais o indivíduo passa, e praticar meditação transcendental todos os dias quer dizer que a gente está permitindo ter a experiência da consciência transcendental todos os dias, 2 vezes por dia, e isso vai transformando o cérebro, trazendo alterações crônicas, levando o indivíduo a um de consciência em que a consciência transcendental permanece durante 24 horas por dia. E a gente chama esse estado de consciência. E no momento em que o indivíduo está em consciência cósmica, o cérebro pode estar funcionando tanto em modo referente ao objeto, quanto em modo autorreferente ao mesmo tempo. Dito isso, aí podemos ir para o slide. De onde, então, que surgem os processos criativos? Alguém tem alguma ideia com isso que foi explicado até aqui? O que a gente viu é que se o indivíduo está funcionando no modo referente ao objeto, simplesmente vai estar recebendo os estímulos externos, o cérebro vai estar processando e a gente vai estar reagindo em função daqueles estímulos. Mas no momento em que que o cérebro está funcionando de modo autorreferente, o indivíduo está conectado com esse campo de consciência pura, que é o estado de consciência transcendental. Entrando a ideia do que são os processos criativos, como que eles se dão. Os problemas eles podem ser solucionados de 2 formas diferenciadas. Ou podem ser solucionados através de solução analítica, aquela em que o indivíduo segue um passo a passo e chega a uma determinada solução. Então, quando a solução surge de uma forma espontânea e inesperada, que são chamados os insights. O problema é solucionado através de solução analítica, é possível retraçar os passos, voltar para trás e saber
passo a passo, como se chegou à solução do problema. Mas aqueles problemas que são resolvidos por insight, não tem como. É uma solução que surge totalmente de forma espontânea e, em geral, acompanhada de alguma expressão emocional, que é o caso, por exemplo, quando Arquimedes descobriu a lei do empuxo. Conta que Arquimedes descobriu a lei do empuxo quando ele estava tomando banho numa banheira, que aí, quando ele entrou dentro da banheira, ele deslocou uma grande quantidade de água para fora da banheira e fez aquele eureka e descobriu a lei do empuxo. Isso foi um grande insight que ele teve. E aí o que a gente percebe, que vocês mesmos têm visto na vida de vocês, quando a gente tem algum problema que a gente quer resolver, às vezes a gente fica debruçando aquilo, tentando desvendar alguma solução e não consegue. E aí vai dar um passeio, vai dar uma volta na floresta, espairece um pouco, pensa em outras coisas, às vezes até dorme. E aí depois de algum tempo, quando relaxado um pouco, quando visto outras coisas, a solução simplesmente aparece e acontece. Por quê? Porque uma das formas que foi averiguado de que o surge é quando o indivíduo está mais voltado para dentro e quando ele não está colocando a atenção em algo específico, em algum estímulo específico, no problema de forma específica. E o que a gente verifica? Exatamente o processo que a transcendental faz. Quando a gente senta para praticar a meditação transcendental aos olhos, nesse silêncio a mente já começa a se voltar para dentro, começa a se tornar autorreferente. E de uma forma totalmente sem esforço, porque a meditação transcendental usa a tendência natural da mente, que é ir para esse campo de maior silêncio. Então, a gente usa esses dois mecanismos, de se voltar para dentro, a atenção se voltar para dentro, e um processo não intencional, um processo espontâneo, que é o que é necessário para que o insight surja. Então, no slide seguinte, o que a gente vê é o momento em que o insight surge e o momento em que o insight se manifesta. Bom, aí no eixo horizontal, o que a gente vê é o processo, o controle cognitivo, está tendo um controle cognitivo de maior esforço ou de menor esforço. Por exemplo, se a gente usa técnicas de concentração, se a gente coloca a atenção no objeto fora da gente, a mente está fazendo algum tipo de esforço. Então, é um controle cognitivo mais intencional, de esforço. E para esse lado, aqui mais para a esquerda, onde está o surgimento do insight, o que a gente vê é um não controle cognitivo, né? É quando surge de forma espontânea. E no eixo vertical, o que vê seria a direção da atenção. Então, quanto mais para baixo, é uma atenção mais autorreferente, voltada dentro. E quanto mais para cima, na região superior ali do gráfico, é uma atenção voltada mais para fora. Então, o que esse gráfico aí está mostrando é que no momento do surgimento do insight, que é esse círculo daí no canto inferior, é o momento da origem do insight. Então, quem disse que o insight surge, né? E o insight é o quê? É o próprio pensamento criativo, né? É o impulso criativo, é o momento criativo. Quem falou que o insight surge no momento do estado de consciência transcendental, é isso mesmo, já devem até ter experimentado alguns insights, que é o momento em que a mente está totalmente voltada para frente, para dentro, em que o cérebro está funcionando no modo autorreferente e que não há nenhum controle cognitivo, ou seja, ele agiu de forma totalmente espontânea. E aí o que a gente tem que estar sempre lembrando é que a partir do momento que o pensamento e o insight nada mais é do que um pensamento, mas um pensamento diferenciado, um pensamento criativo. Desde o momento em que o pensamento surge desse campo de consciência transcendental, no estado de funcionamento autorreferente do cérebro,
ele é processado pelo cérebro, e conforme ele vai sendo processado, conforme ele vai sendo processado, ele começa a tornar consciente. Então, o momento, esse círculo mais à direita e mais superior, está indicando da manifestação do insight. Então, na verdade, no momento em que a pessoa fala, já sei, tive uma ideia, sei como resolver o problema, ou como Arquimedes fez, eureka, o insight já tinha surgido alguns milissegundos e precisou de milissegundos a mais para ser processado pelo cérebro e ser, então, de forma consciente. Então, o que a gente vê aí nesse gráfico é que o insight surge no momento em que surge qualquer pensamento, que é um pensamento criativo, vai sendo processado pelo cérebro, e o momento em que a pessoa relata o insight é aquele momento em que a pessoa está consciente, então, de que teve a ideia e pode relatar sobre ela. Por favor. E aí, com essa apresentação, com essa breve apresentação, o que eu quis trazer para vocês é essa possibilidade de vocês usarem na prática, no dia a dia de vocês, não apenas para grandes ideias, né, para os grandes artistas, para os grandes gênios, que alguns de vocês podem ser também, ou podem se tornar, mas às vezes para soluções do dia, conforme a gente vai entendendo como se dá o processo criativo e coloca um pouco mais de atenção a isso, a gente começa a perceber várias soluções para vários problemas, mesmo que sejam corriqueiros. Então, fechando, o meu irmão, qual foi a solução que ele deu para o problema? Foi uma solução bastante criativa, apesar de muito simples, para um problema corriqueiro do dia a dia. No momento que ele ficou olhando para a haste da maçaneta e falou, já sei, então agora a gente já entendeu que ele teve um insight, teve uma ideia criativa, um pensamento criativo, e foi atuar em cima dela. Ele simplesmente pegou um arame, enrolou em torno da haste da maçaneta, fazendo a maçaneta, quando fosse inserida no buraco da porta, ficasse mais firme, ficasse mais difícil de sair para fora. E com isso, ele resolveu o problema. Então, espero que tenha ajudado vocês essa apresentação. Espero que vocês permaneçam firmes em meditações diárias para que possam ter soluções cada vez mais criativas, lampejos cada vez mais luminosos.